quero caminhar com vocês no livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 29. Gênesis, capítulo 25, versículo 29. Vamos ler. Certa vez, meu microfone pode abaixar, viu? Por gentileza, senão o pessoal vai enjoar de mim aqui. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou seja, venda-me a sua primogenitura. Então Esaú respondeu: cara, eu estou quase morrendo, do que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu e disse: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho para Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Fala comigo, pão com ensopado de lentilhas. Delícia, sim ou não? Meu querido, eu não gosto de sopa. Então, esse negócio aqui parecia não estar muito interessante. Mas, cada um, né? Então, ele comeu, bebeu, levantou e se foi. Ele comeu, bebeu, levantou e se foi. Comeu, bebeu, levantou e se foi. Assim, Esaú desprezou o direito de ser o filho mais velho. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por essa igreja linda, Senhor, a qual nós fazemos parte. Obrigado a cada pessoa, Senhor, que tirou um tempo para estar aqui na Tua casa, Jesus, para ouvir a Tua palavra, para adorar o Seu nome, Pai. Nós não somos dignos disso aqui, mas o Senhor nos comprou por um alto preço com o Teu sangue. Senhor, nos deu um lugar na mesa, nos deu uma nova oportunidade, Pai, de sermos adotados como filhos. E nessa noite, como filhos, nós erguemos as nossas mãos, os nossos corações, os nossos olhos e dizemos: Pai, faz morada em nós, Senhor. Tire de nós tudo aquilo que nos atrapalha, todo o pecado que nos condena, Senhor. Tire de nós toda frustração, toda depressão, toda ansiedade, todo medo, toda falta de perdão, toda angústia, amargura, Senhor. Tira de nós todas essas coisas. E Pai, planta em nós a paz que excede a todo entendimento, Jesus, para que nós possamos Te entregar o nosso melhor. Então, tire de nós o que pesa e traga a Tua paz sobre nossos corações. Deus Pai, toma o Teu lugar. Jesus, toma o Teu lugar. Espírito Santo, toma o Teu lugar nessa noite. E faça aqui não o que queremos, não faça aqui o que esperamos, mas faça aqui aquilo que o Senhor preparou para essa noite, Senhor. Porque sabemos que antes da fundação do mundo, esse dia já existia na sua agenda, Pai. Então faça em nós aquilo que já foi predestinado para esse momento. É isso que nós desejamos, Senhor. Nós te amamos e nós te agradecemos, porque Tu és bom o tempo todo. E o tempo todo Tu és bom. O tema de hoje é... Fala comigo, o poder do agora, o prazer do agora. Fala para o seu vizinho, fazer igual minha mãe. Prazer do agora. Fala para o seu outro vizinho, prazer do agora. Meus queridos, eu vivi com minha mãe 25 anos ministrando. É a mensagem inteira assim. Então não foi por aqui, fala para o irmão, fala comigo, lê o versículo, ela é demais. Então ela é esse tempo dinâmico, então vocês viram quem que eu puxei. O prazer do agora. Eu hoje pela manhã, meditando um pouco em cima das Sagradas Escrituras, eis que encontro uma história que para nós não é novidade, mas é algo que tem muito a nos ensinar com o passar do tempo, nos dias de hoje, nos dias que virão. Só que especificamente no tempo que vivemos, no século 21, nesse tempo aqui, desse ocidente tão desenvolvido, eis que a história que nós acabamos de ler, ela é algo que tem que ser meditado todos os dias, a respeito de como nós estamos guiando nossos corações, como de fato nós temos vivido diante de Deus, o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo.
Essa série, essa história, ela traz um tanto de apontamento que nós podemos colocar dentro do prisma das nossas vidas para nós tomarmos algumas direções de uma forma mais adequada. Porque você lê a história, chega ali Esaú com fome. Nós sabemos que quando ele nasceu, o pai preferia o filho Esaú, a mãe preferia quem? Jacó, porque Esaú era o cara da caça, Esaú ia para a batalha, Esaú era o filho forte, Esaú era o primogênito, era o filho da promessa. Jacó era o filhinho da mamãe, Jacó era aquele filho que ficava ali vendo a mãe cozinhar, aquela coisa toda. Jacó tinha outra pegada, tinha outros meios. Então, chega ali no momento em que Esaú chega da caça, Jacó está ali fazendo um guisado de lentilha, ele com fome, ele fala: irmão, me dá um pouco dessa comida. E naquele momento, Jacó, muito esperto, entre aspas, diz: cara, eu te dou o que você quiser aqui, que você pode comer, se você me vender o direito da sua primogenitura. Só que, se nós analisarmos esse fato, nós olhamos para a vida de Esaú e falamos: como que alguém em plena consciência, como que alguém sabendo o que era o direito da primogenitura pode desprezar isso em troca de um prato de lentilhas? Como que alguém pode pegar algo que era tão precioso para aquele tempo? Como que alguém pode pegar algo que era tão importante e trocar por algo tão mesquinho, tão sem valor? Aquele tempo, o direito da primogenitura conservava ao filho primogênito todos os direitos especiais. Ele era o homem da casa. Como seu pai Isaac era um homem de Deus, ele seria a referência de Deus para o seu clã. Ele seria o cara que receberia todas as principais porções. Ele tinha o primogênito, ele tinha ali preferências diante o seu pai. E nós podemos ver que depois de Isaac, o lugar é de quem? De Esaú. Você já parou para pensar que quando nós fôssemos fazer a oração da bênção do Senhor, teria que ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Mano, que loucura! Esaú perdeu o lugar para Jacó diante de um prato de lentilhas. Se nós colocarmos na balança tudo o que significava a primogenitura de Esaú, nós vemos que foi uma das trocas mais... Não tem palavra boa para definir isso, mas essa palavra que você pensou da vida. Foi uma coisa totalmente absurda ele trocar tudo aquilo que ele receberia por aquele prato de lentilhas. Só que a expressão ali no hebraico, quando Esaú diz para Jacó: dá-me esse ensopado vermelho, quando ele fala essa expressão, dê-me um pouco desse ensopado, aquilo significa, dentro daquele contexto, um ato impulsivo, apressado, de quem quer viver ali agora, o momento, o prazer do agora. Ele quer viver para aquele momento, ele não pensa mais em nenhuma coisa, ele só quer viver aquilo que foi reservado para aquele momento específico, porque ele estava com uma visão curta de consciência moral, instável, e gratificou apenas o seu apetite, e desprezou toda a herança que já fazia parte da história dele. Mais uma vez, ele desprezou toda a história. Como faria aquela menina do Eu, Patroa as Crianças, já viu tudo isso. Toda a história que já era reservada a ele, ele desprezou esta herança. Só que o Esaú, ele está mais atual do que a gente imagina. Porque a palavra de Deus diz que em Abraão foram benditas... meus queridos, tudo bem? Escola bíblica vai começar de novo. O versículo termina assim: todas as famílias da terra, amém? Amém? Meu Deus, igreja, tudo bem? Tanto tempo que eu não prego, o povo já esqueceu de não, vamos lá, vamos participar. O versículo da palavra diz que nele seriam benditas. Aê, obrigado.
todas as famílias da terra. E qual família que se inclui nessa promessa? A minha e a sua. Então, em Abraão, nós fomos abençoados. Então, meio que somos filhos de Abraão. Sim ou não? Estão seguindo o raciocínio? Nós somos filhos de Abraão, porque nós somos abençoados através da sua promessa. Então, quantas vezes nós não fazemos o papel de Esaú? Somos filhos de Abraão, temos a herança da promessa por nós já determinada. Mas eu falo, quantas vezes temos trocado a herança que recebemos por pratos de lentilhas? Quantas vezes esquecemos e desprezamos aquilo que realmente é a presença de Deus? Quantas vezes nós vendemos um momento com o Espírito? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que seria bom, que seria produtivo para Deus, para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, em troca de algo banal, em troca de algo passageiro, em troca de algo que não precisava ser feito? Quantos de nós estamos aí como Esaús, negligenciando o privilégio e presente da herança do nosso Criador, por interesses muitas vezes mesquinhos, egoístas? Muitos crentes estão vivendo da mesma forma que Esaú, estão se lançando ao imediatismo do prazer. Quantos de nós, ao invés de esperarmos, ao invés de deleitarmos em Cristo, estamos ali vivendo apenas saciando nossos prazeres momentâneos e desprezando a extraordinária vida que o Senhor prepara para nós? Quantos de nós estamos satisfeitos com o gosto do prato de lentilhas, esquecendo o doce cheiro do banquete que nos é reservado? Quantos de nós temos trocado tanto que temos para receber por nada que tem sido proposto para nós? Desde os primórdios, o ser humano sempre quis entender qual é o sentido da vida. Toda pessoa que participava ali da Idade Média para trás, todo mundo se questionava: qual que é o sentido da vida? Para que eu vivo? Por que eu estou aqui? Então os grandes pensadores começaram a se reunir para discutir, começando lá em Aristóteles, que começa a perguntar: qual que é o nosso telos? O que é telos? Telos é o objetivo de. Telos é a finalidade, telos é o fim. O que é telos? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu telos? O que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então Aristóteles respondeu: o meu telos, o meu propósito, o meu fim é a felicidade. Eu vivo para ser feliz, independente se a coisa não vale a pena. Se me faz feliz, eu estou bem. Esse era o ponto de Aristóteles, porque ele definiu o telos da sua vida. Porém, na Grécia Antiga existia um filósofo chamado Aristipo. E ele criou uma nomenclatura chamada hedonismo. Não sei quantos de vocês têm familiaridade com isso, mas é muito comum no nosso tempo, e eu vou te explicar com uma frase. O que é o hedonismo? Hedonismo é a característica de quem vive em prol do prazer. Pegaram? Estou aqui tentando facilitar ao máximo. Hedonismo é a pessoa que vive uma vida que o fim do seu propósito, que aquilo que vale a pena ser vivido é apenas aquilo que dá prazer. E não existe sociedade mais hedonista em toda a história da humanidade do que essa que nós estamos vivendo. A ponto de, olha o absurdo, eu não sei se vocês veem, eu não acompanho, mas ouço notícias. Quantos conhecem um episódio aí que chama Farofa da GK? Vocês estão com vergonha de levantar a mão, meus queridos? Tão ruim que é? Eu também tenho vergonha de falar que eu conheço. Existe uma mulher, que eu não vou falar mal dela, Jesus, abençoa. Uma mulher, que ela reúne pessoas, e ela é conhecida por uma coisa só, porque ela dá uma festa. E por que a festa dela é tão badalada? Por que a festa dela é tão almejada? Porque você vai para a festa e faz tudo o que você quer. Esse ano, ela criou uma sala escura. Oh meu Deus, tem criança aqui.
Nessa sala escura vale tudo. Vocês entenderam? Entenderam, gente? Então, ponto final. As crianças não tem que entender isso, não. E a galera entrava e não sabia quem que era quem, mas estava rolando, e pegação e loucura, e é isso tudo, e a galera ali curtindo, e a galera curtindo de quem, nossa, você é demais, que festa linda, não sei o que, e gente querendo participar, e todo ano aquele tanto de gente, e os espectadores ficam ali dando audiência, porque se não tivesse audiência não estaria acontecendo, mas o pessoal gosta de ver aquilo, o pessoal gosta de sentar, gosta de participar. Por quê? Porque a finalidade da vida deles é algo muito banal, é um prato de lentilha, porque o sentido da vida no século 21 significa apenas para aquilo que me dá prazer, aquilo que atrai os meus sentidos, nada que me dá trabalho, nada que gera tempo, nenhum processo me atrai, mas tudo aquilo que é imediato e me dá prazer, eu gosto. Por isso que a gente tem tão pouco relacionamento, mas mesmo assim a gente tem tanto beijo e outras coisas. Por isso que nós temos tantas coisas satisfatórias e rápidas, e poucas coisas duradouras e permanentes, porque a gente está afim daquilo que é imediato, e daquilo que traz prazer para o meu coração. Mas sabe qual que é o problema? É que nós somos criados para um fim. E qual que foi o fim que nós fomos criados? Para ter prazer. Loucura, né? Nós somos criados para ter prazer. Mas o problema é que quando nós, no Éden, escolhemos outro prato de lentilha, nós erramos o foco do nosso prazer. Em vez de, como fomos criados, ter prazer na criação e no Criador, nós passamos a ter prazer nas coisas que alimentam o nosso ego. Então nós esquecemos de fato para aquilo que fomos criados e perdemos o prazer naquilo que fomos criados. Porque a palavra fala, no hebraico, Éden era um lugar de delícias, um lugar de prazeres. E Adão ali, ele tinha tudo o que ele precisava, os melhores frutos. Ele não trabalhava, e isso devia ser muito bom. Ele não trabalhava, ele tinha ali apenas o papel de governar o Éden. Deus, todo santo dia, na viração daquele dia, Deus aparecia, Deus conversava com Adão face a face, não faltava nada. Adão era completo naquilo que Deus tinha criado ele para ser. Ele não tinha dificuldade, ele não tinha defeito, ele era perfeito em si, porque ele tinha o seu prazer no lugar certo. Mas alguém ofereceu para ele um prato de lentilha. E Adão, quando eu falo Adão e Eva, olharam para aquilo. Foi mais prazeroso o conhecimento instantâneo. Foi mais prazeroso o agora do que uma vida de relacionamento em conhecer. Eu quero saber de tudo, ao invés de eu querer me relacionar para conhecer. E foi assim que nós perdemos os olhos para o prazer no lugar certo, e buscamos todos os dias satisfazer aquilo que é natural, aquilo que é santo, aquilo que é digno, aquilo que o Criador plantou em nós, com coisas fúteis e banais. Sim, fomos criados para usufruir em prazer, mas em prazer do nosso Criador. Isso deveria ser suficiente para todos nós. Isso deveria acelerar os nossos corações. Isso deveria cativar as nossas mentes. Isso deveria paralisar os nossos dias diante da eternidade, em prazer, e falar: Senhor, eu vim e voltarei para aquele lugar. Isso deveria nos incomodar quando nós não temos prazer, quando nós não temos tempo. Porque nós escolhemos viver o aqui e o agora. Um prato de lentilhas que mate a minha fome. Um fruto que abra o meu conhecimento. O problema não é o gosto do fruto. Não é a aparência. O problema é que você se satisfaz. Mas vem uma pergunta: e agora?
Eu não sei quantos de vocês estiveram no mundo com o pé na igreja. Quantos aqui já foram crente Raimundo? Que ficava na igreja e no mundo aí. Gente, seja honesto. Obrigado. Oxi, igreja é santa. Estou aqui pregando para quê, né, pastor? Vou sentar. É domingo na igreja e segunda no pagode. Era nessa pegada aí. E eu fui fazer uma piada, eu esqueci. Ah, lembrei. Peraí, esqueci de novo. Ah, lembrei. Domingão lá, você ouve a palavra, eternidade, céu e não sei o que, aquela loucura. E você, gente, pode ser quem for. Você pode ser aqui, meu querido, me perdoe se você for ateu, se você, meu querido, Deus te criou e o seu lugar é eternidade. Você pode não aceitar, mas isso está plantado dentro de você. Você é um ser eterno, criado para a eternidade e ponto final. Isso está no seu coração, isso é natural, você é criação de Deus, aceitando ou não, ponto. A eternidade está plantada dentro de você. Mas às vezes a gente quer buscar prazeres em outras coisas. E eu saía da igreja e ia para outros lugares buscar prazer, buscar o prazer do agora, buscar coisas que me trouxessem satisfação momentânea. E eu ia para aquele lugar, meu querido. E se eu falar que eu estava triste, era mentira. Eu estava muito feliz, eu estava exultando. E aquele dia foi maravilhoso. Eu voltava para casa, colocava a cabeça no travesseiro. E o que vinha dentro de mim? E aí? É isso? É para isso? É assim? É dessa forma? É até aqui? Falava, não, amanhã tem mais. Acelerava, dia épico, postava. Colocava a cabeça no travesseiro e falava o quê? É para isso que a gente está aqui. Esse é o sentido da vida. Esse é o propósito da existência. Porque eu nunca iria conseguir suprir com nenhuma satisfação desse mundo aquilo que só a eternidade pode completar dentro de mim. Eu podia ter tudo de bom, de melhor, se eu não voltasse os olhos para o Senhor e colocasse o meu coração nas tuas mãos. Eu nunca teria tampado aquele vazio. Muitas das vezes nós vivemos por esses momentos. Muitas vezes nós queremos apenas uma pequena satisfação. Eu não falo até de desviar, até dentro da própria igreja. Nós buscamos recursos para ficarmos satisfeitos apenas agora. Mas depois nós falamos, e aí? Para onde vou? O que eu faço? O que serei? Meu querido, eu me sinto assim. Sabe aquele dia que você não quer fazer nada? Você fica no Instagram a maior parte do seu tempo? De noite eu tenho crise. Sabrina é prova disso. Fala, gente, joguei um dia fora. O que eu fiz na minha vida? Eu não li. E o problema, eu começo a dar frutos em cima daquilo que eu estou inserido. Então é aquele dia que eu estou um pouco mais chato, é aquele dia que eu estou um pouco mais ríspido. Por quê? Porque eu não estava enraizado em nada. Mas eu sinto, meu querido, todo dia em que eu estou imerso na palavra, todos os dias que eu busco ali, eu tenho um contato com Deus, todos os dias que eu falo, Senhor, o Senhor é o prazer da minha vida, eu amo você e eu passo um dia bom. Eu tenho coisas para extrair de dentro de mim, que a eternidade planta e me satisfazem, dependendo do meu humor. Isso é maravilhoso. Nós entendermos e não vivermos por aqui e por agora, mas vivemos por além, para a eternidade. Porque cada dia mais nós estamos sendo empurrados para algo muito rápido, para algo instantâneo, e nós acabamos perdendo o nosso desejo em passar um tempo gostoso na presença de Deus. Eu lembro, quando eu era pequeno, algumas irmãs, principalmente as irmãs do círculo de oração, meu querido, ou as irmãs abençoadas, é as irmãs do coque. Vocês conhecem as irmãs do coque, né? Quando vinha para o seu lado, já ficava, uai, fala nada não. Meus queridos, a fila das irmãs do coque na porta da igreja, para poder entrar ali, para ter um momento com Deus, elas tinham prazer naquilo, elas entravam com a carinha boa, a gente conhecia a história da família, a gente sabia como estava o filho, a gente sabia como era a finança, mas Deus era tão suficiente para elas. Elas amavam tanto a presença, elas desfrutavam tanto daquilo que elas foram criadas, que por alguns instantes
Eu creio que o Senhor arrebatava os seus corações e mostrava: filhas, não importa aquilo que você está abrindo mão, não importa o cheiro da sopa de lentilha, não importa a sua aparência, não importa o quão ela pareça boa, não importa o quão pareça que ela vai te ajudar, mas existe um lugar que está sendo preparado para você, que não passou no seu coração, que não entrou na mente de ninguém, que vai valer a pena tudo aquilo que você deixa para trás, porque quando você estará comigo, quando você estiver comigo, você entenderá que melhor que o prato de lentilhas é o lugar que eu estou reservando para você. E eu creio que o coração daquelas irmãs eram abraçados, porque todo santo dia aquela bendita irmã tinha um sorriso no rosto. Loucura. Não aceitava nada além da presença de Deus. E eu creio que nesse tempo tão louco, nessa sociedade ocidental hedonista, tão consumista, tão virada para poder ter as coisas, nós esquecemos de desligar do mundo em pouco e falar: Senhor, eu amo a Tua presença. Senhor, o Senhor satisfaz os meus desejos mais profundos. O Senhor é a razão da minha existência. Tu és santo, Deus. Pai, junto com os anjos eu quero engrandecer o Teu nome. Senhor, junto com os céus eu quero proclamar a Tua glória. Senhor, só Tu és o meu Deus. Pai, o Senhor me desenhou quando eu nem imaginava, quando ninguém pensava, o Senhor já sonhava comigo. O Senhor escreveu os meus dias. Senhor, Tu és maravilhoso. Quanto tempo a gente não tira um momento do nosso dia para apenas ajoelhar e agradecer a bondade de Deus? Quanto tempo a gente não dobra e fala para o povo: não importa, o meu Deus é bom, independente das circunstâncias. Quanto tempo no meio do dia o Espírito nos toma e a gente começa a falar: Deus, Tu és maravilhoso. Quanto tempo a gente não vive mais esses impulsos do Espírito nos direcionando para a eternidade, porque a gente está tão focado em buscar a casa, o carro, o emprego, o não sei o que. A gente está tão focado nos prazeres que a gente tem que ter nessa terra, que a gente esquece do prazer que é nossa essência. E tem um cara que nos ensina isso. Eu tinha muita coisa para falar, mas vou terminar nele. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Eclesiastes 2:1. Isso aqui é o livro de Salomão, o homem mais sábio depois de Jesus, que a Bíblia considera. E olha as palavras de Salomão: eu disse a mim mesmo, hedonismo, prazer, aqui, agora, eu quero, eu faço, eu desejo, eu tenho. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou ser inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho, ao prazer, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus. Os poucos dias da minha vida humana eu queria descobrir o meu telos. Eu me lancei em grandes projetos. Eu construí casas, eu plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que já viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouro de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Meu querido, ele provou de tudo, do bom e do melhor. Sim ou não? E ele falou: eu quis me dar
isso. Eu quis me dar prazer nas coisas. Eu quis encontrar prazer como fim da minha vida. Eu fui rico, eu tive cantor, eu tive tudo o que eu quis. E talvez essa seja a vida dos nossos sonhos. Mas o versículo termina no 11, que ele diz: contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos tinham feito e o trabalho que tanto me esforçava para realizar, eu percebi uma coisa: que eu busquei o prazer errado. Depois de ter passado a minha vida inteira tentando achar o prazer da vida, eu descobri que todas essas coisas, por mais que sejam boas, eu descobri que o meu prazer estava no lugar errado. Eu descobri que todas essas coisas, para mim, foram inúteis. E esse é o raciocínio daquele homem que nós consideramos o mais sábio. Mas que nós possamos não fazer como Salomão, mas que hoje nós possamos voltar o nosso coração para o lugar certo. Meu querido, que esse ano seja um ano próspero na nossa vida, amém? Que esse ano o Senhor te abençoe poderosamente em todas as áreas das suas vidas, amém? Mas que o seu prazer não esteja nessas coisas. Que independente das suas conquistas, a maior conquista que você teve foi na cruz. E ela é a fonte, ela é a essência, ela é o motivo e ela é o fim de todos os nossos prazeres. Ela nos completa, ela nos redime e ela nos aproxima do prazer que sacia não só o nosso desejo, mas a nossa alma. O prazer que sacia a nossa eternidade. O prazer que nos dá uma esperança além da morte. E o prazer que nos dá um lugar especial, aonde nós nem imaginamos que nós vamos experimentar. Então nessa noite, eu convido você a fazer uma reflexão a partir da sua vida e falar: Jesus, que eu venha voltar a ter prazer, que eu venha voltar, Senhor, a amar a Tua presença, que eu venha amar de novo, a passar nos momentos em silêncio, mas te desejando acima de todas as coisas, porque a palavra diz em Hebreus que o nosso mundo não é aqui, mas a nossa pátria é os céus. Então se a nossa pátria é lá, que vivamos com o coração naquele lugar. Que os pratos de lentilhas não nos convençam mais, que os prazeres momentâneos não venham ganhar os nossos corações, mas que acima de tudo, que todo santo dia o seu coração te leve para perto de Deus, falando: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso, Senhor, pelo menos um momento, passar um tempo na Tua presença, pelo menos por um instante, porque é diferente de Salomão. Existia um rei em Israel que entendeu que bens não era o que dava prazer, mas ele entendeu que um dia na tua casa, que um dia na presença de Deus valia mais do que tudo aquilo que ele tinha conquistado. E aquele homem foi chamado segundo o coração de Deus. E eu creio que Davi hoje canta diante de Deus falando: Senhor, o meu coração clamava por isso, e hoje os meus olhos te veem, e eu digo: Senhor, continua completando o meu prazer, porque hoje o Senhor é o meu Éden, hoje o Senhor é a razão da minha delícia, da minha existência, do meu prazer, e por Ti eu canto, juntamente com os anciões, juntamente com os seres celestiais, juntamente com os anjos. Eles olham para Deus e naturalmente dos seus corações eles cantam canções e adorações para aquele que é o nosso Criador. Que o nosso coração nessa noite possa clamar isso: Pai, nós temos prazer nesse momento. Que o seu coração venha pulsar em amor ao seu Criador, que as suas mãos venham automaticamente levantar aos céus e dizer: Pai, para Te adorar, para Te exaltar, para Te amar é que eu vivo. Que hoje nós possamos dar uma oferta de louvor como nunca,
falando: Senhor, o fim da minha vida, a existência, o meu telos, o meu propósito é ter prazer na tua presença. E é só isso que me basta.